Bom dia. Bom dia, Aline. Tudo bem? Vamos dar sequência, então. Ontem a gente viu a questão da BNCC, que eu passei para vocês, o sistema de pontuação, como que funciona a distribuição, né, desses 1000 pontos, que é o que vale a redação, as competências. A gente terminou aí falando da competência 5, que é a de proposta de intervenção. Falei um pouquinho também sobre a tese. E sobre o parágrafo padrão, que é fundamental, né? A gente vai buscar sempre fazer o parágrafo de forma padrão, ou seja, um parágrafo que tenha 3 períodos. A gente vai fazer do parágrafo um parágrafo que por si só já é uma unidade textual. E isso é fundamental para a construção de um texto que seja coeso, coerente e que tenha aí uma fluidez na leitura, né? Que eu tenha uma progressão textual. O que a gente ainda vai tratar nas aulas? A argumentação, então, como construir essa argumentação, repertório sociocultural, que é fundamental, a proposta de intervenção, eu quero entrar com vocês dentro do manual do corretor, que é uma das novidades do INEP para esse ano, a gente vai fazer isso hoje, e a coesão textual. Gente, só um minutinho, só para fechar a porta aqui. Antes da gente dar continuidade, gente, tem alguma dúvida em específico que vocês gostariam de tratar nessas aulas? Silêncio é um não? Gente, vocês estão aí? Isso é um não, né? Então, não tem dúvidas, é isso? Poxa, valeu. Deixaram no vácuo mesmo. Isso aí. Eu vou dar sequência, então, e ir para o manual do corretor que eu falei com vocês. Só um minutinho que eu vou abrir. Bom, uma das novidades para esse ano
é que o INEP disponibilizou no site o manual do corretor. Esse manual, ele era um material que era utilizado no processo, ele é um material utilizado no processo de treinamento dos corretores no ano vigente, em que vai acontecer o Enem. Então, cada uma dessas pessoas, que já é uma pessoa formada na área de linguagens, no geral em letras, né, com a habilitação em português, então já é uma pessoa que tem uma formação para tal, mas como a prova do Enem ela tem várias especificidades, ele traz... É necessário um treinamento, né? Então, essa questão da proposta de intervenção, a tese, a forma de avaliação, a pontuação, como são distribuídos os pontos e tudo isso. Então, o candidato teve, sei lá, 5 erros ortográficos. Eu vou penalizar? Não vou? Como que é isso, né? Esse treinamento é um treinamento que acontece em torno de 3, 4 meses, um período de 3, 4 meses, que antecede o Enem. Eu vou só mostrar para vocês o manual que eu tenho de quando eu fui corretora. Ah, Raquel, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Raquel, você está aí? Enfim, esperar a Raquel dar um retorno, eu acho que ela tem que me colocar como anfitriã para me conseguir compartilhar a tela. Esse manual do corretor, ele era um documento sigiloso, então ele não podia ser compartilhado com absolutamente ninguém. Era um material individual que era passado para esses professores, para essas pessoas que estavam no processo de correção, e era extremamente sigiloso. Eu queria mostrar o meu para vocês, porque a carinha dele e o que fala no início é exatamente isso, ó. Você não pode dividir isso aqui com ninguém. Mas esse ano o INEP, ele optou por trazer esse manual do corretor para os participantes. Então, aqui, ó, esse aqui é o manual de 2018. Então, Enem, redações, material de leitura, módulo 2, então, que já é o segundo módulo, situações que levam a nota 0. E aí tinha esse aviso aqui. O conteúdo presente nesse material é sigiloso e não pode ser divulgado, distribuído, impresso ou utilizado para qualquer outra finalidade que não faça parte do objetivo específico do curso de capacitação. No caso de quebra de sigilo, a Fundação Getúlio Vargas aplicará todas as medidas legais cabíveis e desligará do processo a pessoa envolvida. Então, tinha uma pressão muito grande em relação a isso, né? Ao compartilhamento desse manual que era entregue para as pessoas que estavam sendo formadas. Todo ano o Enem, ele solta a cartilha do participante, que é muito interessante para quem está fazendo o Enem. Dá uma olhada nessa cartilha do participante, porque ali tá os critérios de avaliação, aquilo que é esperado, redações comentadas, trechos de redação apontando aquilo que não está legal, que não é interessante que o candidato faça, e aquilo que é exemplar,
que é interessante que o candidato faça. Então, é um material de estudo extremamente rico, extremamente interessante. Esse ano ainda não saiu, esse ano 2020, né? O Enem 2020 ainda não soltou a cartilha do participante de redação. Entrando no site, tem disponível lá o manual do corretor e a cartilha do participante de 2019. Então, esse aqui é o manual do corretor, ele está dividido lá entre as 5 competências. Então, são 5 arquivos, está no site do INEP, vocês conseguem baixar esses arquivos e ler, e estudar, né? Então, aqui o módulo 7, que fala da competência 5, que é o que nos interessa hoje. O mesmo recado, então, isso está sendo compartilhado com os participantes na íntegra, esse manual. Está sendo trazido aí um conteúdo extremamente rico. O que eu penso sobre isso? Que pode ser que haja algum tipo de mudança importante em relação ao modo como a redação é corrigida. A gente só vai ter certeza disso com a cartilha do participante, porque se essa alteração ocorrer, isso tem que ser avisado previamente. Mas me pareceu estranho que o material que era tão sigiloso, tão importante, tão valioso, foi publicado, ele foi compartilhado. Então, me dá essa impressão. Tem certeza? De nada. Eu não estou sendo treinada esse ano, eu não vou participar como corretora, então não consigo afirmar isso. É apenas uma impressão, né? Mas esse material vai trazer aqui a avaliação da competência 5. O que é essa competência 5? Qual que é a relação com a competência 2 e 3? E aí é importante lembrar que a argumentação ela é fundamental para a elaboração da proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção, ela faz parte do último parágrafo, né? O ideal é que venha aí no último parágrafo. Quarto parágrafo, essa é uma forma ideal de se construir a redação, com 4 parágrafos, um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Bom dia. Então, essa é a forma ideal, 4 parágrafos, e sendo o último a conclusão. Então, esse último parágrafo, ele tem a função de concluir, fechar o texto e apresentar essa proposta de intervenção detalhada. Então, a gente tem muita coisa para ser feita em um parágrafo. Como a caixa de texto lá, ela tem 30 linhas, e o ideal é que sejam 4 parágrafos, a gente vai ter um máximo de mais ou menos 7 linhas para cada parágrafo, que aí dá um total de 28, a gente ainda tem 2 linhas aí de margem de erro. Se rasurou, teve que riscar, rasura não. Se errou e teve que riscar, né? Na prova a gente não rabisca, a gente só faz um traço simples aonde houve o erro. Se houve algum tipo de erro, ou se algum parágrafo, de repente, fica com 8 linhas, né? Mas é mais ou menos 7. É pouca coisa, porque essa proposta de intervenção, ela tem que ter um detalhamento. O que vai ser feito, como que isso vai ser feito, quem vai fazer e um possível efeito dessa ação. Então, é no mínimo 4 detalhamentos. É muita coisa, tá? Aqui no 2.4, né, da avaliação da competência 5, fala disso. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Então, tudo isso tem que estar presente nesse parágrafo de conclusão. Se a gente não faz um bom planejamento e tem muito controle dessa escrita, é difícil de cumprir todos esses critérios em 7 linhas. No geral, a gente vai querer fazer mais. É muito comum no processo de escrita, ao longo do ano, os alunos fazerem aí
o texto todo bonitinho, mas o parágrafo de conclusão tem 12 linhas. Uma coisa interessante de se pensar é que o parágrafo de conclusão, ele está fechando o texto. Entre o fechamento está envolvido o detalhamento da proposta. Mas não faz sentido que o fechamento do texto, sendo um texto dissertativo argumentativo, seja maior do que os parágrafos de argumentação. Então, às vezes você gastou lá 6 linhas para cada parágrafo de argumentação, 5 linhas, vamos colocar, para cada parágrafo de argumentação, que totaliza 10 linhas. E 12 linhas para o parágrafo de conclusão. Isso vai passar a impressão de que você inverteu o foco do texto. O foco do texto é dissertar e argumentar, defender o seu ponto de vista. Esse é o foco. Agora, se você apresenta um texto que tem mais linhas, que você gasta mais, se dedica mais a concluir, apresentar uma intervenção, e se inverte o foco do texto. Então, possivelmente, vai haver uma penalização em relação a isso. Então, tomar cuidado com esse número de linhas. Não fazer um parágrafo de conclusão que seja muito extenso, 10, 12 linhas. Já vi casos em que havia 15 linhas. Então, os 3 parágrafos, introdução e desenvolvimento, feitos em 15 linhas, 5 linhas cada, e 15 linhas só para a proposta de intervenção. E isso não é interessante, tá? Aqui o ponto 2.2 desse avaliação da competência 5, que fala competência 5 e sua relação com os direitos humanos. Então, hoje, no Enem, a partir de 2018, né, e até hoje, passou-se a zerar a competência 5, caso essa competência desrespeite os direitos humanos. E aí é super interessante entrar lá no site do INEP e baixar esse manual aqui, porque ele vai dar exemplos do que desrespeita os direitos humanos, vai explicar um pouquinho sobre o que é essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem é meu aluno já viu essa aula, a gente fez uma aula específica para estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tentando respeitá-la. Antes de 2018, qualquer desrespeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos zerava o texto, zerava tudo. Agora não, zera apenas a competência 5. É preciso muito cuidado aí, muito carinho para a elaboração dessa competência 5, porque ela não pode ser zerada. O que eu acho sobre a competência 5, gente? A competência 5, ela diz respeito de uma proposta que você vai fazer que não visa solucionar o problema, né? O nome mesmo diz, é proposta de intervenção e não proposta de solução. Então, é como modificar o curso desse problema visando uma solução futura, mas entendendo que é um processo, né? Então, como intervir, como modificar essa situação? Está muito bem claro para a gente quais são os critérios avaliativos da competência 5, que é esse detalhamento, para além de ser uma proposta de intervenção que seja relacionada à discussão, por isso aqui o 2.1, né, a relação com a competência 2.3, os problemas que foram apresentados no texto têm que ser solucionados no parágrafo de conclusão, têm que ser solucionados na proposta de intervenção. A gente tem uma competência, então, que vale 200 pontos, que é a mais tranquila de ser garantida. Então, eu penso que a gente pode dar muita atenção e cuidado para essa parte do planejamento. Então, na hora que a gente está lá fazendo o planejamento do nosso texto, antes da escrita, antes mesmo do rascunho, dar uma atenção cautelosa e cuidadosa para a competência 5.
Porque se você cumpre todos os critérios e faz uma competência que está relacionada com os problemas que foram apresentados, você tem 200 pontos garantidos. Isso é 20% da pontuação total. É 1/5 da pontuação total. Então, garanta esses pontos, que às vezes a gente não tem tanta segurança para garantir nas outras competências, né? Na coesão, na argumentação, no repertório sociocultural e na parte gramatical. Deixa eu só olhar a página aqui que nós vamos lá. Bom, então aqui os elementos que são necessários. A ação nada mais é do que está sendo proposto. Pensando que eu apresentei 2 argumentos, possivelmente duas problematizações, eu tenho que trazer pelo menos 2 ações. E aí é interessante que eu perceba que um desses problemas ele tem que ser totalmente detalhado. O que, quem, como, efeito. O segundo não, então você pode escolher. Por quê? É muita coisa para ser colocada em apenas um parágrafo. Max, ei Max, saudade. Professor de matemática, você tá bem? Vi sua carinha aí, bom dia. Então, essa segunda proposta, ela não precisa ser totalmente detalhada, tá? Mas uma delas, sim. Então, a gente vai ver aqui exemplos de trechos que foram destacados de redações reais de participantes, de candidatos, em que a gente tem em negrito qual é a ação. Então, aqui o fechamento falando, portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. A ação é criar mecanismos de proteção. E aí ele detalha como a fiscalização de dados pessoais por meio, através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. Então, por meio de leis. Como? A fim de combater manipulações os quais põem em risco a segurança virtual. Então, tem aqui a finalidade, o que está faltando? Um efeito. Sendo assim, o crime nos meios digitais será minimizado, por exemplo. Tá? Ótimo, Max, acho ótimo. Então, esse é o detalhamento fundamental. A ação, ela está aqui. Criar mecanismos de proteção para as pessoas, ok? Percebam que a lógica que está digitado, mas são 4 linhas. Aquilo que eu falei, a gente vai dedicar mais ou menos 5 a 7 linhas para cada parágrafo, inclusive o parágrafo de conclusão. Essas 2 linhas que faltam aqui para completar 7 linhas, o indicado é que faça o quê? O efeito, tá? Quando a gente estava vendo lá dos elementos, tem um desses elementos que chama detalhamento, né? Eu entendo o detalhamento como isso aqui, a finalidade. A finalidade, e também é preciso trazer o efeito. Aqui outra ação. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. Então, eu tenho aqui o agente, o governo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse agente. A ação, criar leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Isso é uma ação.
O efeito, fazendo assim a proteção do direito, o efeito, fazendo assim a proteção de direito de livre-arbítrio. Então, qual que é a consequência, né? Então, só nessas 3 linhas aqui, eu já tenho boa parte do detalhamento. É possível, é muito possível trazer todos esses detalhamentos em 5 a 7 linhas, tá? Sobre o agente, que eu falei com vocês. Mentira. Antes disso, vamos ver isso aqui. Essas ações que eu mostrei aqui em cima, de novo, gente, esse manual está disponível no site do INEP, é o manual do corretor, e ele traz muitas informações muito valiosas. Então, ainda em tempo, eu acho que é super interessante baixar esse manual e dar uma estudada, né? Tem lá todo o manual, na íntegra, os 7 módulos que estuda as 5 competências. Essas ações que eu mostrei aqui em cima, a gente viu a 1 e a 2, mas são 4 ações que são ações válidas. A gente vai ver que algumas vezes a gente acha que está trazendo uma ação, mas na verdade essa ação é nula. Não é uma ação válida. Por exemplo, infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato para que o mundo virtual seja um acesso melhor. Dizer que estes obstáculos precisam ser superados, estes problemas precisam ser resolvidos, isso é uma constatação. Isso faz parte da conclusão do texto, mas isso não é uma ação. O que dizer que os obstáculos devem ser superados intervém na questão? Em nada. Então, é fundamental prestar atenção nisso, tá? A mesma coisa. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Essa é uma fórmula utilizada por muitos candidatos. Medidas são necessárias para resolver o problema. Tá, mas e aí? Quais medidas são essas? Apenas dizer que o problema deve ser resolvido, que deve haver uma intervenção para o problema, não é uma ação válida. Isso é considerado como ação nula. E isso vai tornar a sua redação, a sua proposta de intervenção incompleta, o que vai ser penalizado, tá? Vai ser pontuado. É necessário que o poder público tome uma medida. Ainda não é uma ação válida. Qual medida? O que ele fala depois? Uma vez que este mecanismo de detentor do controle de dados de usuários pode representar um alto risco tanto à segurança de uma parcela da população, quanto do próprio Estado. Ok, mas qual medida que é essa? É a criação de uma lei, é uma regulamentação, é uma fiscalização efetiva, é uma campanha de formação. Essas são ações válidas. Essas 3 ações aqui, não. Essas são ações nulas. E isso penaliza a nossa pontuação. Bom, agente. Agente é aquela pessoa que é responsável por executar a proposta que estamos apresentando, tá? Então, a gente vai ver aqui agentes válidos. E da mesma forma, quando existem agentes nulos. Bom, os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas, falhas, até criminosas, desestimulando a utilização dos recursos digitais para esta finalidade. Nessas 3 linhas, tem aqui o agente, provedores de conteúdo. Isso aqui, gente, nada mais é do que os programadores, as blogueirinhas, como que chama? Geradores de conteúdo. Criadores de conteúdo. Então, está falando dessas pessoas. As pessoas que criam as páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então, ele traz aí quem, e ele também já traz o efeito, que é desestimular a utilização dos recursos digitais. O que falta aqui? Como
Como que isso vai ser feito? E o que também, né? Utilizar filtros. Também já está aqui. Então, são 3 linhas e já trouxe todos esses elementos. Aqui, a 2. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida. Então, a ação está aí, uma fiscalização rígida, por órgãos competentes. Esse é um agente válido. Qual que é o cuidado que tem que ter aqui? Aline, na minha opinião, órgãos competentes é um agente válido, mas não demonstra conhecimento acerca do tema que está sendo discutido. Quais são esses órgãos competentes? É um ministério, é uma secretaria, é a escola, são as igrejas, é a família, é o cidadão, é uma associação comunitária? Quais são? Isso é fundamental. Então, eu acho que é válido? Mas é vago, não chega a ser nulo. Da mesma forma, dizer que o governo, não. O governo é muita coisa. Governo não são só os cargos eleitos. Quando a gente pega aí Secretaria de Saúde, as pessoas que fizeram um concurso e são agentes de saúde, elas fazem parte de um órgão governamental. Logo, elas são governo. Sabe a agente da dengue que vai na sua casa e fiscaliza se tem ali foco da dengue? Isso é governo. Então, dizer simplesmente o governo deve é vago. Especifique. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento, a Secretaria de Educação Estadual, as associações de bairro, enfim, especifica, ok? Traz aí qual área do governo, pode até falar o governo, por meio do Ministério da Educação. Mas traga esses órgãos, isso valoriza a proposta de intervenção de vocês. A mesma coisa vale para Estado. Importante diferenciar que Estado com letra minúscula é Estado geográfico, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e Estado com letra maiúscula diz respeito a essa esfera governamental, que por meio do governo e das instituições estabelece regras sociais, tá? Então, esse Estado com letra maiúscula é que nos interessa. Estou falando isso porque é um erro extremamente comum, tá? Dizer Estado no sentido de governo e escrever com letra minúscula. Em parceria com as escolas. Então, aqui esse agente, ele está um pouquinho mais evidente. Porque eu falei do Estado, mas como assim? Estado, então, é ainda mais amplo do que o governo. Porque dentro do Estado existem outras instituições. Por exemplo, a escola. As escolas públicas, elas são instituições do Estado. As igrejas, a família, o núcleo familiar, ele é responsabilizado por boa parte da criação das crianças, por exemplo. Então, a família, ela é uma instituição estatal. Quando a gente pega a interferência, por exemplo, o Estado determina se casais homoafetivos podem ou não se oficializar essa união. É o Estado dizendo, olha, essa instituição família, ela pertence a mim. Então, ele delibera como que essa família pode se constituir ou não. A família é uma instituição estatal, ok? No caso do Brasil, é uma instituição estatal. Então, dizer apenas Estado é ainda mais amplo do que dizer governo. Aqui, quando se fala o Estado em parceria com as escolas, ou o Estado por meio das escolas, o que me parece mais adequado, porque aí você está dizendo que você entende que a escola, ela é uma das instituições estatais. O Estado, por exemplo, ele vai colocar lá a BNCC, que a gente estava falando ontem. A BNCC, ela determina a grade curricular. A escola ela não pode ensinar aquilo que ela quer deliberadamente. Ela está regida pelo Estado.
que está acima dela. Ele dá essa lei de bases e diretrizes do que pode e como isso vai ser ensinado. Então, é uma instituição estatal. Se eu digo o Estado por meio das escolas, eu estou demonstrando esse nível de conhecimento. E isso é interessante. Aqui, outro agente válido, que muitas vezes a gente acha que não é. Portanto, nós temos que ter, pelo menos, um pouco mais de cuidado com a internet, pois ela é um perigo muito grande, quanto para adultos, quanto para crianças, pois tem muitas pessoas que fingem, tá todo errado, né? Tá cheio de erro aqui, ser quem não são e acabam sofrendo assédio sexual às pessoas que não sabem quem está do outro lado. Então, é um parágrafo aí que está cheio de pequenos erros gramaticais e linguísticos, mas que foi trazido como exemplo para mostrar que, olha, nós, primeira pessoa do plural pode ser utilizada ao longo da redação, tá? Antes de 2014 ou 2013, se não me engano, não podia. O termo nós, a conjugação de verbos em primeira pessoa era sempre proibida. Depois houve uma modificação por entender que o nós, a primeira pessoa do plural, ela é uma coletividade subjetiva. Então eu me incluo, mas eu estou me incluindo em uma comunidade, em uma sociedade. Então dizer nós quem? Nós cidadãos, nós sujeitos sociais, nós indivíduos sociais, tá? E aí eu aconselho que seja dessa forma. Se quer trazer o nós, o cidadão, como agente, indica ali. Portanto, nós, abre vírgula, cidadãos, fecha. Explica, nós quem? Nós, pessoas, sujeitos sociais. Nós temos que nos conscientizar. Como? Tem que trazer esse detalhamento também, como que isso vai acontecer, tá? Então, são ações válidas. Agora, quando que o agente é nulo? Alguém deve intervir nessa situação. Alguém quem? Né? Inclusive, gramaticalmente falando, esse aqui é um pronome indefinido. Alguém, ninguém, algum. São pronomes indefinidos. Eles não podem ser utilizados para detalhar a agente de uma proposta. Você, não só na proposta de intervenção, não só no parágrafo de conclusão, ao longo do texto, não pode haver interlocução. A gente não pode conversar com o leitor. Então, esse pronome, ele vai ser, o tu também vai ser riscado do nosso vocabulário para a construção da redação, tá? Verbo no modo imperativo. Não pode. Ok? Vocês não podem falar assim, governo, solucione essa questão. Porque isso é uma interlocução. Isso é uma conversa. Tá? E isso descaracteriza o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, não tragam verbos no imperativo, não conversem com o leitor, porque isso pode ser penalizado. Aqui o que eu falei, né? O pronome nós passou a ser trazido. Então, aqui exemplos. Talvez a solução seja autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos, e não ser filtrado. Não pode. Liberte-se dessa manipulação. Também não. Aqui tem um verbo não imperativo, né? Um comando, e é uma interlocução. Isso vai descaracterizar. Tá. Essa questão aqui é importante. O agente, ele tem que ser compatível com a ação que está sendo feita. Então, usem
esse agente se vocês têm segurança que está ao alcance desse agente atuar nessa área, né? Então, os usuários devem sancionar leis para garantir a privacidade de seus dados na internet. Cidadão não sanciona a lei. Quem vai sancionar a lei é o legislativo. Vereadores, deputados, essa galera, sim, compete a eles. Nós elegemos eles para isso, para criar e sancionar e aplicar leis. Agora, o usuário, nesse caso aqui, a gente está falando do manual de 2019, ele se refere à proposta de 2018, né? Acho que eu comentei sobre ela ontem. Manipulação do comportamento do usuário através de controle de dados na internet. Então, isso aqui não vai ser nenhum agente, nenhuma ação válida, porque é incompatível. Esse agente não pode aplicar essa ação. E essa ação não pode ser aplicada por esse agente. Ainda sobre a proposta de intervenção, a ação, ela não precisa ser inovadora. Não precisa ser nada novo. Já foi assim um dia. Só que isso fazia com que aparecessem coisas mirabolantes. Por exemplo, enviar o lixo da Terra para Marte, para que assim a gente libere espaço e não polua o nosso planeta. Em dado momento, o INEP ele entende que, por ser uma prova, um exame de ensino médio, não dá para exigir desse candidato, às vezes, uma ação que seja inédita. Então, ele pode apresentar uma ação que já está em curso, por exemplo, e ele vai aprimorar essa ação. Então, não tem que ser inédito, mas tem que ser aplicável, tá? Então, todos devem passar a usar a internet em horário comercial. Um exemplo. Como assim? Será que isso é aplicável? E quem trabalha de noite? Nesse período de pandemia, então, que tem home office, quem fazia um plantão, por exemplo, presencial, possivelmente está fazendo esse plantão virtual. Como que é isso? Então, extremamente importante pensar na aplicação. Ou se a gente fala, não sei, de educação, vamos pensar aí que, por exemplo, caia algo relacionado à pandemia, sobre a educação à distância. E aí o candidato fala, todos os estudantes devem acessar via computador. Tem lugar no Brasil que não tem luz elétrica. É importante reconhecer a diversidade sociocultural do nosso país ao propor uma intervenção. Então, e esses lugares que sequer têm luz elétrica? Vai ter internet? Vai ter computador? Pegar aí o Acre, Amapá, Amazônia, né? Então, essas pessoas não podem estudar? Como que fica isso? Então, muito cuidado para essa proposta de intervenção, ela tem que ser aplicável. Modo e-mail, que é um outro elemento de detalhamento. É fundamental que a gente traga como isso vai ser executado. Muitas vezes vai aparecer lá na redação, não sei se vocês utilizam dessa forma, né? É necessário fazer nananã através de lá. Eu gosto muito de usar o termo por meio, porque você já indica para o corretor. Você já fala para ele, olha, meu meio está aqui. Não corre o risco de passar desapercebido. Então, exemplos aqui. Para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital. O agente está ali, a mídia. A ação seria solucionar Não, mentira. Tá, a ação está aqui. Garanta ampla diversidade cultural. Essa é a ação. E o meio é exposições no meio digital. Então, vamos colocar mais anúncio, vamos colocar mais cartazes, mais campanhas publicitárias na internet. Exposição no meio digital. Isso é um meio. E isso vai garantir a ação, que é a ampla diversidade cultural. A garantia da ampla diversidade cultural.
Aqui um parágrafo mais comprido, né? Mais extenso. Destarte, visando a uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online sejam mais informados. Olha, no geral, as pessoas trazem o efeito para o final. O que esse candidato fez? Ele começou com o efeito. O objetivo é esse aqui, ó, chegar nesse ponto. Estejam mais informados sobre a relação, sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa. É necessário que o Ministério da Tecnologia, esse é um ministério novo, isso eu acho que é super interessante, gente, dá uma olhada, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele foi incorporado ao Ministério da Agricultura, então virou um ministério só. Dá uma olhada nisso a partir de 2018, porque quando você traz um ministério novo, você traz a impressão de que você está antenado aí no meio político. Isso valoriza também a sua redação. Então, Ministério da Tecnologia, agente, promova campanhas de conscientização. Ação. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Ou seja, meio. Esse parágrafo aqui desse candidato, ele mostra para a gente que não há uma formulazinha de ordem em que esses elementos têm que ser apresentados. Eles podem ser apresentados na ordem que você achar melhor, desde que eles façam sentido, estejam conectados e sejam todos apresentados, incluindo o objetivo e o efeito, tá? Aqui o que eu falei, né? É importante fazer uma distinção entre as estruturas que expressam os agentes em conjunto e as estruturas que expressam o modo e o meio, tá? Então, aqui, o Estado em parceria com as escolas. É muito comum o candidato, o aluno, confundir quando ele apresenta um agente em comum, em parceria, achar que ele já está apresentando o meio. Então, o Estado é em parceria com a escola. Ele fala, não, esse aqui é o meio. Isso não é o meio. Isso aqui é uma parceria. Você está dividindo a responsabilidade entre dois agentes. O Ministério da Educação, através da associação com as escolas públicas. De novo, isso não é um meio. O que está sendo proposto aqui é uma parceria do Ministério da Educação com as escolas públicas. É importante diferenciar isso, tá? Por meio de campanhas, por meio de instrumentos, de ferramentas, ok? E isso sim vai trazer o meio. A parceria por si só é só mais de um agente. E o efeito, para que essa ação está sendo proposta? Também é importante que esse efeito seja válido. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. As possibilidades de efeitos são infinitas, infinitas. Mas é preciso ter claro isso. Qual que é a consequência que está sendo esperada? Isso é fundamental, né? Para combater tais censuras, isso é um efeito e um objetivo ao mesmo tempo, né? A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Qual que vai ser o efeito? Evitar esses problemas. Então, esse efeito é simplesmente fundamental, ok? E o detalhamento. A gente vai trazer aí uma informação à ação, ao agente, ao modo, meio, efeito, que tem o papel de trazer mais concretude para a elaboração dessa proposta de intervenção. Então, o detalhamento, ele valoriza a sua proposta. Peraí.
aqui. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Aqui, me parece que não está todo o parágrafo, mas trouxe o agente, que seriam os usuários, a ação, que seria pesquisar em diversas fontes, e aí teve um detalhamento dessa ação. Quais fontes? Sites, livros, jornais. Qualquer um desses elementos que vocês tragam um detalhamento vai valorizar a redação de vocês. Ele está sendo colocado, ele é colocado pelo INEP como um elemento fundamental para a elaboração da proposta de intervenção. Aqui o exemplo 2. O indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Esse detalhamento, essa afirmação, ela valoriza o texto. Então, é fundamental que ela apareça, que ela seja apresentada. Só para nível de esclarecimento, assim, da importância desses 5 elementos, né? Quando a sua proposta de intervenção ela não está totalmente detalhada, a sua pontuação ela vai para 120. Ou seja, você perde 80 pontos só por não ter detalhado totalmente a sua proposta. Então, é fundamental apresentar esses 5 elementos que sejam totalmente relacionados com a discussão que foi feita ao longo do texto. Ok? Tranquilo, gente? Sim, sim, não, não. Gente, fala comigo. Me deixa no vácuo, não. Muito bem. Ótimo. A gente retoma as 2 aulas da semana que vem. Eu quero falar um pouquinho sobre o repertório sociocultural, sobre planejamento também, tá bom? Então, na segunda-feira, 9 horas. Beijo para vocês, tenham um ótimo dia. Por nada, gente, por nada. Bom dia, até. Beijos.